Vamos ter como base o texto de Apocalipse. Usaremos esse texto. Apocalipse capítulo 3 e o versículo de número 10. Todos encontraram? Amém? Amém. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Se você tiver com a voz boa, e eu já percebi que a maioria está, já vi glória a Deus, aleluia, todos cantaram da harpa, as irmãs cantaram muito bonito, há poucos minutos atrás. Você vai repetir comigo no 3 esse versículo. Vamos lá? 1, 2, 3. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Esse da hora da tentação, se você puder grifar ele com a caneta e colocar assim, linguagem universal ou preposição universal, você não está só rabiscando a Bíblia, não, você está colocando uma informação muito valiosa, né? E teológica no seu conhecimento, e vai agregar muito para a sua vida, tanto espiritual quanto acadêmica. Pastor, uma preposição, irmãos, essa simples preposição, ela tem gerado muitos questionamentos teológicos e doutrinários. Dois pensamentos teológicos se deparam com essa preposição, e eles, nos debates, nas academias, eles não têm resposta, eles fogem desse texto, eles usam outros, mas esse texto é o texto-chave do pré-tribulacionismo, porque a preposição é clara, é o verbo livrar, de anteceder, de quem vai passar por algo, mas está tendo um livramento. A ideia da preposição é essa, de um grande livramento que vai ter, ou de uma ideia de que vai acontecer algo e você não vai passar por ali. Te guardarei da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Não é? Isso é o Senhor Jesus dizendo, irmão. Jesus está dando essa garantia. Vocês não vão passar pela tribulação. Eu guardarei vocês da hora da tribulação. Se Jesus tivesse dito, eu guardarei vocês na hora, eu ia crer, ia aclamar Jesus sempre, ia ficar com muito temor, porque Daniel, nós aprendemos isso semana passada, lembra que a gente leu os textos? Esse dia, que é a grande tribulação, esse período, melhor dizendo, dia da ideia que é um dia só, é um período, não é? O tempo, metade de um tempo, 3 anos e meio, mais 3 anos e meio, 3 anos e meio paz, 3 anos e meio guerra. Esse período, Daniel vai dizer, Ezequiel vai dizer, Jesus vai dizer, Paulo vai dizer, João vai dizer, que nunca houve período tão tribuloso na terra como nesses dias. Nunca haverá tanta tribulação como nesses dias. E o Senhor Jesus, como Ele nos vê como a noiva dele, e a noiva, esse relacionamento, essa figura de noivo com noiva, ela ilustra bem o relacionamento da igreja com o Senhor Jesus, porque em todas as culturas a noiva chega impecável perante o noivo. Em todas as culturas, monoteísta, cultura atual, cultura judaica antiga, judaica média, judaica atual, cristã, toda a cultura, a noiva chega impecável perante o noivo. E o noivo ama a noiva e quer ver a noiva impecável. Eu estava aqui num casamento recente, 2 semanas atrás, eu aqui na igreja, e a noiva entrando, sempre que eu celebro o casamento, eu penso nesse momento. A noiva entrando, a igreja para, não é, irmãos? A igreja, quando a noiva entra assim, o noivo entra, parece. Os padrinhos, mas quando a noiva entra, irmãos, para a igreja, todo mundo se levanta para ver a noiva.
porque ela está sendo aguardada. Só se a noiva chegasse com o cabelo bagunçado, um olho roxo, né? Faltando, vou falar faltando dente, porque eu já fiz o casamento de alguém que não tinha alguns dentes, né? Isso não convém, às vezes não dá tempo de pôr, né? Mas vocês estão entendendo a figura de linguagem? Quem está entendendo, diga amém. Não é? O Senhor Jesus, ele está dizendo isso para nós. A noiva vai chegar em pecado, vai ter uma tribulação terrível. Então, por amar vocês, por ter dado a minha vida por vocês, por ter me oferecido na cruz por vocês, derramado sangue por vocês, eu comprei vocês, eu morri por vocês. Não fui aí brincar com vocês, dar um passeio, eu fui aí morrer por vocês. Diz a Bíblia, pela própria boca do Senhor Jesus, quando ele está escrevendo às igrejas, depois ele vai abrir os selos, né? Ele é digno de abrir os selos. Se der tempo a gente vai falar sobre isso hoje, mas ele está aqui escrevendo às igrejas. Aí ele vai dizer: olha, porque vocês guardaram a palavra da minha paciência. O que é a paciência de Jesus? É esse sacrifício que Jesus teve, não é? De aguentar o cálice ali, não, mesmo ele, Pai, se possível passa, mas seja feita a tua vontade. Ele teve essa paciência de sofrer tudo isso até o fim. Aí ele vai dizer: por conta de tudo isso, eu vou receber uma noiva imaculada, pura, as vestes brancas, uma noiva como está tipificado em Mateus capítulo 25, engajada na figura de 5 virgens que têm azeite. As virgens vêm impecáveis para o noivo que está aguardando ela. Aí ele vai dizer: eu guardarei vocês da hora do anticristo, do falso profeta, das guerras, das pandemias, das tribulações, de tudo que vocês vão passar. Eu vou guardar vocês dessa hora. Quem pode dizer amém por isso, irmãos? Deixa eu repetir isso aqui para você nunca mais esquecer disso. Você acha que você às vezes passa por tribulação? Eu passo por tribulação. Irmão, essa tribulação não é nada em vista do que esse mundo ainda vai passar. Mas essa tribulação que sobrevirá no mundo, ela não é feita para mim e para você. Ela não foi feita para nós, irmãos. Porque o Jesus, o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso noivo, o nosso esposo, nos deu uma garantia: eu livrarei vocês da hora dessa tribulação. Nós concluímos a semana passada, por conta do tempo, nós fechamos quando surge o anticristo. Quem lembra disso? Quando surge o anticristo. E esse anticristo, irmãos, ele vai surgir para governar em um período. Em um que, irmãos? Período. Nessas 2 terças-feiras nós já ouvimos, tanto na introdução, o arrebatamento da igreja, depois na aplicação da semana passada, como será o início da tribulação sem a igreja na terra, o tempo desse período, e a Bíblia fala sobre esse tempo. Quem lembra qual é o tempo? Será quanto tempo, irmãos? Meu Deus, irmãos. Diga assim, para eu nunca mais esquecer. Diga assim, é 7. 7 anos, irmãos. Não é 3 anos e meio. 7 anos. O governo do anticristo, ele se dará em 7 anos. Daniel está dizendo, é um tempo. Aí quando Daniel tem a visão das guerras que virá, ele vai dizer que tem uma metade. O que é essa metade? A gente vai meditar sobre isso hoje, não é? Então o anticristo, ele vai governar quantos anos, irmãos? Nunca mais você vai esquecer disso, né? Viu como é bom repetir? Às vezes a gente não esquece. Então o anticristo vai governar 7 anos. A igreja sai da terra. A gente viu nas terças-feiras passadas. O anticristo, ele surge, não é? E ele vai governar o mundo 7 anos. Quantos anos, irmãos? 7 anos, não é? E esse período de 7 anos é chamado pela Bíblia de período de grande tribulação. Cada período tem 3 anos e meio de duração. E o primeiro período será chamado de tribulação somente.
o mundo viverá um momento de paz e prosperidade. 3 anos e meio, o mundo viverá um momento de plena paz e prosperidade. Antes de eu continuar aqui com os irmãos, eu preciso compartilhar um raciocínio com os irmãos. O Russell Shedd, que já é o nosso querido, saudoso pastor Russell Shedd, que faleceu alguns anos atrás, ele vai dizer que nesse período, irmãos, a igreja não estará na terra, obviamente, não é? E todo crente, ele tem casa, sim ou não? O crente tem carro, o crente tem sapatos, o crente tem fazendas, o crente tem gatos, o crente tem conta bancária, ou não tem? Agora imagina todo esse ativo, irmãos, todo esse patrimônio sem dono, tudo isso sem dono. Uma Land Rover parada, tinha alguém dirigindo uma Land Rover de 300 mil lá no Itaim, só que ele aceitou Jesus. Aí quando a trombeta tocou, aquela trombeta que a gente ouviu aqui, as lições passadas, ele foi arrebatado. A Land Rover ficou lá, a casa lá na Jardim Europa ficou lá, sua casa ficou aí, a minha casa ficou aí. Não é tão chique quanto a dele, mas ficou também, é um bem. Sim ou não, irmãos? Ficou. Nossas roupas, o FGTS, o INSS, ficou tudo aí. A aposentadoria ficou tudo aí. Né? Então a primeira coisa que os pensadores eles usam como uma plataforma que o anticristo vai usar, ele vai ter um capital de giro extraordinário, irmãos. Porque hoje, o que aqueles que são chamados de iluminados, aqueles que dominam o mundo, segundo os estudiosos são 5 famílias, eles querem uma exterminação em massa de pessoas, porque menos seres humanos, mais capital de giro. Então o anticristo vai ter uma ferramenta na mão. E qual é a ferramenta que ele vai ter? A primeira: capital de giro. Como a Bíblia vai explicando a Bíblia, irmãos. Tudo vai se encaixando. Não é? Ele vai ter um capital de giro imenso, para poder ter, economicamente, poder ter um discurso para convencer o mundo. Então economicamente ele já tem um discurso. Eu tenho bens, eu tenho para distribuir. Você não tem casa, mas aquela casa lá que ficou abandonada, aí o extraterrestre que levou, foi, mas vai ficar para você. Imagina isso no mundo inteiro, irmãos. Então vai ser um dos discursos do anticristo. E isso, vários estudiosos compartilham dessa ideia. Eu compartilho dessa ideia porque ela é literal. A Bíblia fala que o que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade, nem as roupas nós vamos levar, irmãos. Então vai ficar para alguém aí. Sim ou não? Você que tem um ciúme daquele carro, não é? É para dar uma carona para alguém, uma dificuldade tremenda. Vai sujar meu carro, mas sei lá. Né? Ciúme daquele sofá. Né? Se uma visita for em casa, não deixa eu sentar no meu lado, no meu cantinho. Vai ficar tudo aí para o anticristo, irmãos. Vai ficar tudo aí. Você que tem uma dificuldade para comprar um presente para a esposa, pagar um café para alguém, não é? Parece, desculpe aqui a analogia, os irmãos, para todo mundo poder entender, para atingir a mente de todos, não é? Os mais antigos vão entender mais rápido isso aí. Parece que tem 2 escorpiões no bolso, não é? Abrir a mão, misericórdia. Vai ficar tudo aí para o anticristo, irmãos. Você não vai levar nada disso aqui. Vai ficar tudo aí. Sim ou não? O pastor Cícero Carlos de Lima, quando ele ganhava uma roupa nova, um carro novo, ou comprava, diz, os decanos do Belém, eu não tive o privilégio de conhecer o pastor Cícero, mas já ouvi muitas histórias. Quem me contava muita história do pastor Cícero era o pastor Américo. Eu dizia que ele falava assim: irmãos, Jesus acabou, aliás, de me emprestar um terno novo. Ele ganhou um terno novinho. Jesus acabou de me emprestar um terno novo, irmãos. Está vendo aquele carro, quando ele teve aquele carro Del Rey, quem lembra do Del Rey? Quando surgiu, na década de 80, misericórdia. Ele teve quando surgiu um dos primeiros. Jesus me emprestou um carro aí, irmãos. Jesus me emprestou, porque ele tinha essa ciência dentro dele.
O que eu tenho é Jesus que está me emprestando, porque vai ficar tudo aí na grande tribulação. Eu não vou levar nada, não é? Quem pode dizer amém? Você que tem apego com coisas materiais, já é a primeira lição que você vai aprender na noite deste dia. Começa a desapegar, irmãos. Zere, cuide, Jesus que te deu, ou use o termo do nosso patriarca, Jesus emprestou. Porém, saiba de uma coisa: é temporário, vai ficar tudo aí. Quem pode dizer amém? Amém. O segundo período será chamado de período de grande tribulação. Então, esse primeiro período, que é o período de tribulação, o anticristo se estabelece. Uma das plataformas que ele vai usar, eu acabei de mostrar para os irmãos aqui, a maioria dos pensadores, dos teólogos afirmam isso, vai ser a economia, não é? Uma outra plataforma, só para os irmãos não perderem esse raciocínio, será também a paz e a segurança. Ele vai resolver o problema da paz e da segurança no mundo. E aí vem o segundo período, que é o que o primeiro é chamado de tribulação, o segundo de grande tribulação. O segundo é o que, irmãos? 1, 2, 3, todos, vai, 1, 2, 3. Grande tribulação. E você nunca mais vai esquecer. Então são 7 anos. Primeiro ano chamado de tribulação, onde ele se estabelece. Provavelmente esse estabelecimento do anticristo vai ser em um discurso da ONU, não é? Ele vai ter um palco para ele se apresentar para o mundo. E ele vai resolver o problema de todos. Aí na grande tribulação, que é o segundo período, também dura 3 anos e meio. E o mundo viverá uma tribulação terrível, como nunca houve, irmãos, como nunca houve na terra. Não é? O Senhor Jesus vai dizer que nesse período, irmãos, quando da grande tribulação, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue. Teve um eclipse aí esses dias, alguém falou, já é a grande tribulação. Não é, biblicamente, escatologicamente, não é. Não é, irmãos. Sabe por que a lua vai se converter em sangue lá na grande tribulação? Porque o sol vai se aproximar do planeta Terra. O sol vai se aproximar, não sei quantos milímetros, quilômetros ou metros, mas o sol se aproximará da Terra. E aí, diz a Bíblia, irmãos, nos Cavaleiros do Apocalipse, um outro dia, preste atenção aqui, eu vou trazer um estudo só sobre os Cavaleiros do Apocalipse, mas para os irmãos poderem entender, eles estão engajados no período da grande tribulação, amém? Um desses Cavaleiros do Apocalipse que vem, o Cavaleiro Amarelo, ele vem, irmãos, com a morte. Diga, com a morte. E esse cavaleiro que se levanta, que é o Cavaleiro Amarelo, ele vem com a morte e com grandes pandemias ao redor dele. E com grandes catástrofes ambientais também com ele. Começando esse segundo período, vai vir tudo isso na humanidade, irmãos, que é grandes catástrofes ambientais. Hoje pela manhã eu estava assistindo a Jovem Pan e teve uma catástrofe agora no rio Piracicaba. Quem viu aí? Toneladas de peixes lá mortos, irmãos. Só porque você viu, irmã? Uma usina de açúcar lá derramou um produto no rio, roubou o oxigênio dos peixes. E eu não estou falando de meia dúzia de peixes, não, mas toneladas de peixes. Nem eu sabia que tinha tanto peixe naquele rio, não é? Tantos e tantos peixes. Aí eu lembrei do assunto, inclusive, propício de hoje à noite. Mas isso aí nem se compara. Brumadinho, que aconteceu lá, foi um acidente humano. Estou falando de catástrofes naturais. Diz a Bíblia, irmãos, que quando um desses cavaleiros surgirem, que é o amarelo, 1/3 parte da área verde do mundo acabará. Imagina, irmãos, os biólogos dizem que a Amazônia não pode acabar. Terra lá, o Mato Grosso, o Pantanal não pode acabar, porque aquilo ali é o bioma para o oxigênio da humanidade. Contribui insanamente, incessantemente para a fauna e a flora da Caatinga, da Mata Atlântica, não é? A Amazônia. E Apocalipse está dizendo que 1/3 da área verde vai se perder, irmãos. E por que vai se perder? Porque o
sabe, é uma estrela. Quem sabia disso, diga bem. Todo mundo sabia, né? Pastor, não é uma fogueira, é uma estrela, né? Desculpe aqui, momento de distração, mas é uma estrela, o Sol, para quem não sabe, o Sol, ele tem raios ultravioletas, que são raios nucleares, de nada mais, nada menos, trocando em miúdos para os irmãos poderem entender, uma explosão. Essa grande estrela que daqui a pouco, às 5, 6 da manhã, vai surgir, que a gente vê todos os dias, é uma grande explosão que tem, não é? E que é acoplada dentro de uma dimensão que é 30 milhões de vezes maior do que a Terra é uma ervilha perto do Sol, não é? E que gera toda essa luz e o calor para a Terra. Mas Deus colocou o Sol num lugar certo, irmãos. Nós temos outros 9 planetas no sistema solar, sim ou não é? Tem planetas que estão mais distantes e mais próximos do sistema solar. E esses planetas, eles não têm vida. Uns têm muito gás, outros têm menos gás. Nós temos um aqui vizinho, Marte, que é seco, é árido, não tem nada lá, porque ele está mais perto do Sol, e lá o Sol esquenta mais ele. Mas a Terra está no lugar certo. Está no lugar certo. O Sol está cerca de 12 horas atrasado, desde o que eles chamam do Big Bang. Nós chamamos de criação. O Sol está 12 horas atrasado na sua rotação. E lendo a Bíblia Sagrada, eu descobri, não foi na NASA, não foi na PUC, na USP que eu descobri, porque que o Sol está atrasado 12 horas. Eu descobri que o Sol está atrasado 12 horas, porque em um certo momento a Terra, ela parou de orbitar ou girar em torno do Sol. Porque um homem que não entendia de neurociência, que não entendia de cosmovisão, não entendia de planeta, de telescópio, que não entendia nada do espaço sideral, mas ele entendia de um Deus que pode todas as coisas. Ele vai dar um brado na luta do povo de Israel com os inimigos em Jericó, e ele vai dizer: Sol, detenha-te! E o Sol parou, irmãos. Você não entendeu isso aqui, não? Eu estou dizendo que o Sol parou, porque um homem ordenou que o Sol parasse, ele parou. E a ciência diz: não, parou porque o Big Bang, porque o espaço está em expansão, irmão geral. Existem várias e várias teorias, mas a minha teoria é a palavra de Deus que não volta vazia. Josué, ele falou: Sol, detenha-te! Aí Deus falou assim: o Sol ele não gira, mas eu entendi o que meu servo está dizendo, é para parar a Terra. Então a Terra vai parar, a Terra não vai girar, porque eu vou dar uma ordem agora, porque o meu servo está pedindo. Quem pode levantar a mão e glorificar o nome do Senhor? Pastor, então o Senhor está explicando tudo isso para nós, porque o Sol vai se aproximar da Terra, e isso para vocês poderem entender que o Sol só vai se aproximar da Terra porque Deus vai permitir, irmãos. Deus vai permitir isso. Está lá nas taças da ira de Deus em Apocalipse. Deus vai permitir o Sol se aproximar. Tem pessoas que vão ser queimadas vivas, desesperadas. Pessoas que vão ser, irmãos, deixa eu achar uma expressão aqui que mais caiba dentro do nosso português. Serão torradas, serão queimadas, serão superaquecidas. E essas pessoas se desesperarão, lugares do planeta Terra que será inabitável, porque o Sol vai se aproximar. É Deus dizendo: não vai ter mais refrigério. As árvores que eu mandei para refrigerá-los, para enviar ventos, e nem Salomão descobriu o caminho do vento, mas o caminho do vento vinha das árvores. Não vai ter mais. Porque diz o apóstolo João que esses homens amaram mais a carne, amaram mais este mundo, amaram mais o plano terreno, o plano presente, do que as coisas do céu. E eu estou pregando aqui, estou vendo uma meia dúzia de irmãos ou mais com a cara assustada. Misericórdia, misericórdia não, irmão. Levanta a tua mão e dá glória a Deus, porque nesse momento nós estaremos nas bombas do cordeiro.
vou me segurar hoje, eu vou ser mais professor do que pregador, tá bom? Mas o meu coração se aquece com isso, irmãos. Porque enquanto o sol está escaldando a terra, nós estaremos lá onde a glória do Cordeiro é a própria luz daquele lugar. Oh, aleluia! Quem é que vai para lá, irmãos? Vamos lá. Esse segundo período está em Daniel capítulo 7, versículo 21. Vamos ler? Daniel 7, 21. Vamos ler. Daniel capítulo 7, versículo 21. Depois coloca Apocalipse capítulo 13 e 7. Eu olhava e eis que esse chifre fazia guerra contra os santos e prevaleceu contra eles. 22, vamos ler até o 25, tá bom? Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Disse assim: o quarto animal será o quarto reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos e devorará toda a terra. Aqui, irmãos, está falando do governo do anticristo. O governo de quem, irmãos? Do anticristo. E a pisará os pés e a fará em pedaços. Esse anticristo, nos 3 anos e meio de paz, Paulo vai dizer que o coração dele, a fala dele, aliás, é como de um cordeiro. Só que nesse segundo período de 3 anos e meio, diz a Bíblia, Paulo vai falar isso, João também vai falar isso, que ele vai se manifestar com a voz de um dragão, irmãos. E ele não vai vir brincar, não. Ele vai vir para esmagar, fará em pedaços. E é neste período que surge o cavaleiro lá do Apocalipse amarelo, que representa a morte, as pandemias, as catástrofes ambientais. O mundo está um caos, irmãos. Ei, você que se assustou com a Covid, você que ficou aquele crente meio dengoso com a Covid, né? Por que tiraram as lives, queria ficar assistindo culto na minha casa? Meu Deus, que tribulação! Aquilo não foi tribulação, irmãos. Diz a Bíblia que nessa taça que vai ser derramada nesse período, em que ele estará fazendo um mundo de pedaços, é pandemia atrás de pandemia. Está ficando claro para os irmãos? Pandemia e mais pandemia. Um exemplo, tem uma Covid aqui, no outro dia já tem outra, irmãos. Tem outra doença. E se você não for morto pela perseguição do anticristo, pelo sol causticante, dependendo da região que você estiver, ou do período da estação do ano que você estiver, alguma pandemia pode te alcançar. Ele vai estar fazendo essa humanidade em pedaços. Versículo 24. Quem está aí, diga amém. Amém. E quanto aos 10 chifres daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá os 3 reis. Aqui está falando do governo romano. Esses 10 chifres, irmãos, representam, não dá tempo da gente entrar, mas só para os irmãos poderem entender, é o Império Romano, né, que está até hoje lá na Europa. Uma pequena parte ali na região da Itália, lá onde o Papa fica, me fugiu o nome agora, no Vaticano, não é? Ali é a capital desse império ainda até hoje, não é? E essa religião, que eu não vou falar por uma questão de ética, desses 10 chifres, é chamada pelo Apocalipse de a mulher prostituta, irmãos. Porque é essa religião no Apocalipse que vai promover as benfeitorias e o governo do anticristo. Vocês sabem quem é o líder mundial dessa religião? Diga amém. Ele vai andar de mão dada com o anticristo. Alguns dizem que é de lá que vai vir o falso profeta que vai anunciar o anticristo. Até fogo do céu eles farão cair, não é? E se levantará outro, a qual será diferente dos primeiros, e abaterá os 3 reis. Esse é o último governo, que é do anticristo. Ele vai começar governando a Europa. Por isso que é uma tese, e eu creio nela, não afirmo, mas creio. Olha aqui, não afirmo, mas creio que o anticristo não é muçulmano, o anticristo não é um judeu, o anticristo não é um norte. O Trump levou um tiro, agora não morreu, ele é o anticristo. Não, pela Bíblia não é, pelos 10 chifres não é, pela visão de Daniel, que é esse último império poderoso do mundo, que é Roma.
Esse último chifre, esse último governador que surgirá de lá é a Europa, irmãos. Ele será um europeu, não é? Provavelmente não será do leste, de Gog e Magog, que é a Rússia, mas será ali candidatos. Quem quer os candidatos? Diga amém. A Alemanha. Mas o Hitler veio da Alemanha no início, irmãos. Os judeus, que quando Hitler surgiu, eles achavam que Hitler era uma espécie de messias, os judeus messiânicos, porque ele tinha uma boa fala. Depois ele se voltou contra os judeus, não é? Pode ser a França, pode ser a Inglaterra, enfim, a Noruega, esses países aí, Suíça, ele vai surgir de lá. O que Daniel está dizendo é que ele vai se levantar, será diferente dos primeiros. Por que diferente, irmãos? Porque os outros governavam localmente, eram amados por uns e rejeitados por outros. Esse homem, esse Nico, que Paulo chama de o homem da iniquidade, ele será venerado por todos os homens. Você está aí, diga amém, irmãos. Amém. E aí vamos continuar lendo a Bíblia. E proferirá palavras contra o Altíssimo. Irmãos, ele vai ser um homem perverso nas suas atitudes, além de começar a ganhar o mundo, conquistar o mundo com o seu carisma. Depois ele se manifesta com o coração de dragão, é a voz de dragão. Ele esmaga a humanidade, ele devassa a Europa. E onde tiver um rastro de cristão, alguém que professa o nome do Senhor, ou um judeu dizendo que o Senhor é Deus, ele vai vir contra, irmãos, vai falar palavras. Imagina esse homem em cadeia mundial, em rede mundial, falando palavras terríveis contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo. Ele destruirá. Ei, olha para cá. Ele não vai pegar e falar: oh, senta aqui, me dá um abraço, toma uma água, não é? Se converta à minha religião, olha, vem aqui por amor e fique aí como você está. E se você decidir ficar comigo, não, irmãos, ele vai vir destruir, vai vir para acabar com quem estiver falando do nome de Deus, do nome do Altíssimo. E cuidará em mudar os tempos e a lei. Mudar os tempos e a lei, irmãos, é tudo isso que a gente está vendo no prelúdio, não é? De pedofilia, de casamentos. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Posso aqui ser tão detalhista, mas os irmãos são tão inteligentes e crentes águias que voam por cima, e espirituais que estão entendendo o que o pastor está dizendo. Diga amém, irmãos. Amém. Ele vai implantar tudo isso, não sei se de uma forma obrigada, mas ele vai ser perverso, tanto no sentido da porneia, no sentido de promiscuidade, quanto no sentido de quebrar as leis do Altíssimo, irmãos. E eles serão entregues na sua mão por um tempo e tempos, e metade de um tempo. Esses 3 anos e meio ele está massacrando o povo de Deus. Ele está massacrando você que vem para o culto e não ouve a palavra do pastor. Ele está massacrando você que saiu da igreja e não quer voltar para os caminhos do Senhor. Eu estou pregando uma palavra real e verdadeira, irmãos. Eu estou pregando você que contra. Eu estou dizendo que ele vai perseguir aqueles que vêm. Diz: essa mensagem aí é ultrapassada. Isso aí é filosofia de teólogo que lê demais, que ora demais. Não é, irmãos. Isso é real. Isso quem falou foi o carpinteiro de Nazaré, que disse antes que Abraão existisse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele disse: eis que cedo venho. Guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Aleluia. E eles serão, Paulo 25, por favor, meu filho, com calma, isso. E eles serão entregues na sua mão por um tempo e tempos e metade de... Falando do segundo período da grande tribulação. 26, vamos ler o 26. Mas o juízo será estabelecido. Mas o juízo será estabelecido. Eu vou repetir isso aqui. Mas o juízo será estabelecido. Mas o juízo será estabelecido.
e eles tirarão o seu domínio para destruir e para o desfazer até o fim. Quem são eles, irmãos? É aquele cavaleiro do Apocalipse que vem montado num cavalo branco. Aleluia. Que vem com a sua roupa salpicada de sangue, mas não é suja. É as marcas do Calvário, no manto do Senhor Jesus. É os olhos como chamas de fogo. Diz o Evangelho de Mateus, pelos lábios do Senhor Jesus, que virá com poder e glória. E Ele virá com a igreja. Ele virá com os anjos. E Ele vai desfazer toda a obra do mal, do anticristo, da besta, do falso profeta. Quem pode levantar a mão e glorificar o nome do Senhor? Não baixa a tua mão se você quiser, se você sentir. Não baixa a tua mão e diga assim, ó: Jesus vai vencer. Então a melhor glória que você tem, fala assim: Jesus vai vencer. Quem quer que Ele vai vencer, da glória para Ele. Ele vai vencer. Vamos ler Apocalipse capítulo 13, versículo 7, a gente poder concluir. O tempo já está acabando, eu preciso fechar isso aqui. Como a gente está numa série de estudos, nós vamos falando com os irmãos aqui nas terças-feiras. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e... Olha a autoridade que esse homem vai ter aqui na grande tribulação, irmãos. Quem sabe quem são esses santos, diga amém. Não dá tempo de explicar, mas só para os irmãos poderem entender. Esses santos, eles são, presta atenção, eles estão compostos. Testemunho de Jeová não gosta disso, mas é a verdade, é a Bíblia. Eles estão compostos pelos 144 mil. Porque os testemunhos de Jeová, para os irmãos poderem entender, só porque o Senhor falou que eles não gostam, os irmãos poderem entender. Quando Tarzan Russo criou a seita Testemunho de Jeová, ele pregava que salvaria 144 mil. Só que na década de 60 eles passaram de 2 milhões, aí ele caiu por terra. Aí ele falou: vou pregar o que agora? Aí ele começou a pregar outra coisa, né? Eles começaram a pregar que agora eles vão ser as testemunhas que vão salvar os 144 mil, não é? Mas a gente, desde quando Jesus subiu aos céus e os anjos disseram: esse mesmo Jesus que vocês viram subir, Ele há de voltar. Desde este dia, irmãos, a mensagem não mudou, a mensagem permanece a mesma. Jesus vem, Jesus vem, Jesus vem, Jesus vem. Quem é que crê que Jesus vem? Quem não mudou o pensamento ainda crê que Ele vem? Ele vem, Jesus vem. Olha, o grupo são 144 mil. Esses santos, o outro são as duas testemunhas. E o outro são aqueles que João vê vindo de grande tribulação. E diz a Bíblia, não sou eu que estou dizendo, que o anticristo vai vencê-los. Para eu poder ganhar tempo com os irmãos, preste atenção aqui. Quem tem curiosidade de saber quem são as duas testemunhas, não é Moisés, não é Elias, não é Enoque, não é Elias, não é Moisés. Por quê? Eu explico para os irmãos porque provavelmente não seja eles. Porque essas duas testemunhas, diz a Bíblia que eles serão mortos. Serão o quê, irmãos? Mortos. Eles serão mortos em praça pública, irmãos. E aquela palavra de Daniel dele fazer escárnio aos santos e ao nome do Altíssimo se cumprirá também nas duas testemunhas. Porque as duas testemunhas, no segundo período, elas saem pregando por todo mundo. Só que elas estão em um corpo corruptível, um corpo mortal. Quem está no corpo eterno não pode morrer. Diga assim: quem está no corpo eterno? Você tem que entender isso aqui, irmão. Diga: quem está no corpo eterno não pode morrer. Para o testemunho de Jeová e fala para ele assim: ei, não é Elias não, quem está no corpo eterno não pode morrer. Não é? Então é Enoque. Como Enoque, irmãos, Deus tomou Enoque para si, de ver aquele homem servindo Ele, adorando Ele, 365 anos andando com Deus. Deus vai mandar um Enoque
Enoque, Enoque, o destino que eu tinha para você é morrer na tribulação. Não é, Deus. Deus para si Deus elegerá 2 testemunhas. Possivelmente serão 2 judeus que pregarão lá na grande tribulação o evangelho, por verem as profecias se cumprindo e pelo seu coração se encher de temor e pela obra do Espírito Santo. Pastor, mas o Espírito Santo vai estar na grande tribulação? O Espírito Santo não estará na forma da graça, habitando dentro de nós, mas estará como no Antigo Testamento, operando esporadicamente em quem invocar o nome do Senhor. E eles vão estar invocando o nome do Senhor. E o anticristo põe a mão neles, irmãos, mata eles, destrói eles em praça pública. E eles são mortos em praça pública. Só que diz a Bíblia, irmãos, que quando eles forem mortos, esse mesmo Espírito que você está sentindo aí agora, o mesmo Espírito que desceu sobre Sansão, o mesmo Espírito que desceu em Atos 2, o mesmo Espírito que incomodou João Batista na barriga de Isabel, o mesmo Espírito que te batizou, o mesmo Espírito que está aqui nessa noite, este mesmo Espírito, ele vai lá ressuscitar as 2 testemunhas, e todos que estarão falando contra o Altíssimo vão olhar para as 2 testemunhas e dizer: verdadeiramente a palavra que eles pregam é a palavra do Altíssimo. Então olha para 2 pessoas, é a primeira vez que eu peço isso, não posso pedir, né, irmãos? Olha para 2 pessoas e fala assim, ó: Jesus sempre vence. Fala para ele. Fala para ele da glória a Deus. Fala: Jesus sempre vence. Fala para ele: você também vai vencer. Os que creem que vão vencer, abre a boca e dá glória para ele. Eu estou correndo por conta do tempo, mas quem está entendendo, diga amém. Quem está gostando do estudo, diga amém. Então, irmãos, você nunca mais vai ficar com dúvida. É Elias, não vai por essa ótica. Vai por essa ótica. Eles estão em um corpo eterno, não tem como descer. Então a gente pode ficar no campo do achismo, não é? Até porque a escatologia do que vai acontecer. Mas, analisando criticamente e literalmente, serão 2 seres humanos que estarão pregando sobre o poder do Espírito Santo. Os 144 mil, eles são 12 mil de cada tribo. 12 mil de cada tribo. Menos a tribo de Dan. Vocês lembram? Eu não vou ler para ganhar tempo, mas se vocês lerem Juízes, vocês vão ver que a tribo de Dan foi a única que se prevaricou com a idolatria. Então dá a entender, irmão Vanderson, que na grande tribulação eles não estão no grupo dos 144 mil que serão salvos ali, antes do Senhor Jesus livrar Israel lá no Monte das Oliveiras. Esses 144 mil serão salvos, eleitos. É por eles que os dias estão sendo abreviados. É pelas testemunhas que estão sendo abreviados. É por aqueles que não aceitaram a marca que estão sendo abreviados. Então a tribo de Dan não está no grupo, mas as outras 12 tribos estão. As outras tribos, aliás, estão. Não é? Então sai a tribo de Dan e entra a tribo de Levi aqui, nesse grupo dos 144 mil, que estarão, irmãos, pregando o evangelho em toda a parte do mundo. Toda a parte do mundo, onde tiver um refugiado sem a marca da besta. A marca aqui é uma palavra grega que significa caragma, que é a mesma marca que usavam os escravos para alguém identificar quando aquele escravo, aquele gado, aquele animal pertencia a certo senhor. É a mesma palavra no grego usada, é a mesma, caragma. Então é uma marca visível que alguém vai ter na testa ou na mão direita. Quem está entendendo, diga amém. Amém. E diz a Bíblia, irmão Léo, que esses que terão a marca, eles aceitaram no seu coração as leis do anticristo, e eles não estão mais no grupo dos salvos. Mas tem aqueles que não me perguntem como, de qual maneira, como vai ser feito, irmãos. Eles não vão aceitar a marca da besta, porque os 144 mil vão pregar para eles, as 2 testemunhas vão pregar, vai ter um renascimento, a ressurreição, melhor dizendo, das 2 testemunhas, e o mundo vai aclamar isso, e o anticristo vai ficar nesse manejo de implantar o seu sistema, mas ao mesmo tempo, por conta do amor de Deus, mesmo em
tribulação, mesmo o mundo nesse caos, Jesus ainda vai achar um momento para salvar aqueles que Ele ama. Levanta a tua mão. Se isso não alegra o teu coração, eu vou dizer uma palavra para alegrar o teu coração. Pode tua mãe te esquecer, pode o teu pai te esquecer, pode o teu marido te esquecer, até o teu pastor te esquecer. Oxalá que você não fique na grande tribulação, mas até mesmo para os que ficarem, o Senhor Jesus vai usar de misericórdia. Quem pode levantar a mão e glorificar Jesus? Abraça o irmão que está do seu lado e fala para ele assim, ó, entendeu a palavra? Fala para ele, entendeu a palavra? Aponta para ele e fala assim: esse é o tamanho do amor de Deus por você. Eu vou deixar quem tem glória da glória. Quem tem aleluia da aleluia. Só quem se alegra com essa palavra, no poder de Deus, no triunfalismo de Deus, na exaltação de Deus, no nome do Deus que você serve, abre a tua boca, dá glória para Ele. Na galeria recebe renovo agora. Eu estou saindo do campo didático de professor e agora você profeta na nave da igreja, no altar. Receba renovo agora, recebe aí. Uma unção de renovo desce sobre a tua vida agora. Se alegre, ei, olha para cá. Se alegre, você é salvo. Aleluia. Pode o diabo se levantar, pode o diabo clamar, pode o diabo convencer, pode o diabo até vir contra nós, mas o diabo será derrotado. O diabo será derrotado. Irmãos do Mato Grosso, olha para mim aqui. Irmãos do Figueira Grande, o diabo será derrotado. Ai, que for rebaixar. Colocaram um leopardo que simboliza o reino do Alexandre Grande, um dos tipos de anticristo da Idade Média que derrubou o exército dos assírios, não, o exército medo-persa, perdão, dizendo, antes do Império Romano. Um leopardo, quem viu esse leopardo aí? No Santander tinha, no Itaú tinha. Nas casas lotéricas você ia, tinha esse leopardo. E a imagem desse leopardo que colocaram na ONU foi o seguinte: está vindo um governo aí, uma nova ordem mundial, que ela será como Alexandre o Grande, ela será indestrutível. Se eu estivesse na ONU, eu não abriria um livro acadêmico, eu não abriria um livro de filósofo, eu não abriria Aristóteles, eu não abriria Sócrates, eu não abriria Platão, eu abriria o texto do apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, e o apóstolo Paulo vai escrever assim: e esse império vai se levantar, mas o Senhor Jesus, com o assopro da sua boca, desfará da glória a Deus, irmão, desfará toda a obra do diabo. Quem pode levantar a mão e dar a melhor glória que você tem? Aleluia! Eu encerro em alguns minutos, mas o Espírito Santo me impulsiona a liberar para a igreja uma palavra de renovo. Jesus renova a igreja agora. Renova. Minha irmã, seja renovada agora. Os dons vão ser renovados agora. O seu talento que o Senhor te deu será desenterrado agora.
Jesus está te renovando, alegrando o teu coração, te dando saúde, te dando força, te dando entendimento. Essa palavra é a palavra da minha consciência. Eu te livrarei da hora, da tentação que há de vir sobre toda a terra. Posso voltar semana que vem nesse assunto? Semana que vem nós vamos continuar ainda na grande tribulação, na palavra, tá, irmãos? Na palavra. Não vai falar isso aí não, irmão. Terça-feira vamos lá que a gente está na tribulação. A gente está na bênção, né? Mas a semana que vem eu preciso fechar isso aqui, tá bom? A gente vai meditar um pouquinho mais sobre essas duas testemunhas, sobre esses 144 mil. Então nós leremos os textos, nós vamos meditar também sobre uma ordem que o Senhor Jesus vai dar, de um anjo que vai vir com uma taça, irmãos. Um anjo. Quando eu estava preparando a apostila, fazia tempo que eu não li esse texto, eu falei, Jesus, como o Senhor é maravilhoso. Os irmãos sabiam que a única ação que o Senhor Jesus vai ter para destruir o anticristo vai ser isso, ó. Aleluia! Leia a Bíblia para vocês verem, pastor. Mas tem Apocalipse, tem profecia de Daniel, tem profecia de Ezequiel, tem um monte de passagem bíblica. O próprio Jesus, várias vezes no Sermão do Monte, ele falou sobre isso. Existe a escatologia, tem um monte de gente debatendo. Vai acontecer tudo, o sol vai vir queimar muita gente aqui. A gente não, a gente vai estar na glória. Vai vir queimar muita gente, vai acontecer tudo isso. E o Senhor está dizendo tudo isso, fez esse estudo só para dizer que Jesus vai vir aqui e fazer isso. Só para você saber o tamanho e o poder do teu Deus. Sabe por quê? Quem desce com a taça da ira e prende e derrota o anticristo, derrota Satanás, derrota a besta, irmãos, é o anjo rebelde, que significa quem é como o Senhor. Enquanto isso aqui é para você dar glória a Deus, eu vou lhe pegar uma palavra para você sair dessa cadeira e dar glória. Enquanto o anticristo vai estar dizendo assim, ó, palavras como o Altíssimo, eu sou o maior, esse Jesus não é nada. Tá vendo? As igrejas estão todas fechadas aí, ó, fazem 7 anos que não tem um culto, estão afugentados. Olha o povo aí que dizia que abriu o mar para eles passarem, Jordão, teve rei Davi nada, que Jesus veio deles nada, estão acuados no canto, estão aí de qualquer jeito, dizendo palavras contra o Altíssimo e dizendo quem é Deus. Deus do trono vai dar um prato, irmão, e vai dizer quem é como o Senhor, e levanta um anjo por nome Miguel com a espada flamejante. Levanta a mão na glória para Jesus. Eu vou parar por aqui, vamos ficar de pé, porque esse assunto mexe com o meu espírito, irmão. Esse espírito mexe com a minha alma, irmão. Essa veia, olha o quanto, nada disso me assusta. Por quê? Porque Jesus, ele é o maior, o general, o vencedor, o Deus já, o Jeová Rafé. É ele o Elohim, é ele que vai reger. As nações com vara de fé. Eu quero que os obreiros passem um ao outro e falem assim, irmão, nós vamos subir. Fala assim, irmão, nós vamos subir. Fala assim, olha para ele e fala assim, não vamos subir gelado, não. Fala assim, vamos subir com fogo. Quem quer subir com fogo aí, irmão? Elias subiu com fogo. Aleluia. Elias foi levado numa carruagem de... É um tipo da igreja. A igreja vai subir no fogo. Agora você na igreja, eu encerro. Passei alguns minutos, ó. Mas eu quero que você abrace a pessoa que está do seu lado. O maior carinho que você tem, não solte. E fala para ela, e fala para ele assim, ó. A gente vai subir no fogo. Fala para ele. Fala até ele dar glória a Deus, irmão. Você não deu glória, continua apertando. Fala para ele. Nós vamos subir no fogo. Só os que creem que vai subir na glória para Jesus, Senhor Deus. Leva o teu Pai e o teu povo em segurança. Leva a tua igreja amada, Senhor, nos teus passos, nos teus caminhos, debaixo da tua mão, da tua proteção. Oh Jesus, a gente acha que ser crente, quantos de nós pensamos que é só vir ao tempo?
Só abrir uma pasta, só abrir uma boca e dar um glória, um aleluia. O Senhor tem tanta coisa para nós, Senhor. O Senhor foi preparar lugar para nós, para que aonde estivéssemos esteja o Senhor também. Nós cremos nessa palavra, ela é fiel, ela é verdadeira. Meu Pai, o intuito, a oração, o propósito que eu coloquei no meu coração como anjo dessa igreja foi que essa palavra trouxesse um avivamento, um temor. Meu Pai, uma chama fosse acesa no coração desses irmãos, e que nós ansiamos pela volta do Senhor Jesus. Leva ela em segurança, leva ele em segurança. É o meu pedido nessa noite, em nome de Jesus. A igreja diz: graça e paz da parte do Senhor Jesus vos sejam multiplicadas. A igreja diz: amém. Deus abençoe os irmãos.